Nós estamos de volta e olha, como prometido agora há pouco, hoje o nosso convidado é o presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, Alisson Borges. Ele aceitou o nosso convite para um bate-papo sobre os serviços prestados pela companhia, né, Fernanda? É isso, no último mês, uma crise que já se arrastava desde o início do ano chegou ao ápice. A capital passou 15 dias sem coleta de lixo em vários bairros. O lixo se acumulou de forma assim, nunca vista antes, às vésperas do aniversário da cidade. Foi muito ruim, né? A gente quer saber primeiro, Alisson, como é que vocês conseguiram superar essa crise e se já está normalizado o serviço em toda a capital. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Fred, bom dia a todos também que nos ouvem. Na verdade, nós sofremos assim com a coleta de resíduos, assim como a população, nós também sofremos, mas graças a Deus nós conseguimos aí, graças ao empenho dos servidores da empresa, todos do operacional e também os da diretoria de logística, na parte de manutenção dos equipamentos, que trabalharam inclusive aos domingos, sob regime, aí uma demanda que a gente demandou lá sobre escalas para os servidores nos ajudarem e eles entenderam a necessidade da empresa, a dificuldade, nós conseguimos. O problema é que nós temos aí, Fred, caminhões que já ultrapassaram a sua vida útil. E como eu tenho dito aí sempre, não havia um plano de manutenção, não havia um plano para a aquisição de novos equipamentos. Se você sabe que você está comprando equipamento, que aqui a 2 anos ele não terá mais vida útil para funcionar adequadamente, o que você tem que fazer? Você tem que planejar uma aquisição de novos equipamentos, mas você também deveria ter um planejamento de manutenção preventiva. Hoje o que nós fazemos na empresa é uma manutenção corretiva. Claro que nós já estamos mudando essa realidade. O que aconteceu foi que os caminhões estragaram por desgaste natural, e quando se desgasta por natural, foram comprados 50 caminhões na mesma época. É tendencioso que os 50 caminhões eles vão estragar também na mesma época, porque é um desgaste natural do equipamento, eles fazem o mesmo serviço. Mas graças aí ao empenho dos servidores, nós conseguimos reverter essa situação e hoje a coleta está normalizada em Goiânia desde domingo passado. Normalizada, portanto. Normalizada, portanto. E aí eu aproveito o momento e peço para que a população que está nos ouvindo, e eu sei que a audiência de vocês é muito grande, que agora voltem a colocar os resíduos nos dias em que os caminhões passam regularmente nas portas das suas casas. Nós temos coletas em Goiânia que são diárias, que é mais na região central da nossa capital, nas áreas comerciais, e também os dias alternados, que são segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Então a população já está acostumada com esses dias, pode ficar segura de colocar os resíduos nesses dias, que não haverá mais atraso na coleta. Presidente, se fala muito, não é de agora, mas se fala muito sobre a situação financeira da companhia. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual que é a realidade hoje da situação financeira da Comurg. Fred, foi novidade para mim, eu estou há 15 anos na empresa e há pouco tempo eu soube que a Comurg ela foi criada porque o gestor da época, o prefeito da época precisava fazer um empréstimo. As classificações aí diante das instituições financeiras da prefeitura à época não era suficiente para fazer esse empréstimo. Foi criada a Comurg, foi sugerido ao prefeito que criasse uma empresa com um CNPJ limpo que pudesse fazer esse empréstimo. Só para você entender um pouco o histórico da empresa. Então a Comurg ela foi criada em 1974. 1979, quando ela entra em operação, ela já entra devendo esse empréstimo que foi feito em 1974. Então a Comurg ao longo dos anos ela acumula aí um histórico de gestões equivocadas, e quando eu digo gestões equivocadas é na tentativa do gestor acertar, acaba que não consegue alcançar o seu objetivo. Hoje nós temos um panorama aí de 150 milhões de reais de déficit, que eu atribuo isso a esse último contrato que foi assinado pela Comurg, é o penúltimo, na verdade, o contrato 151 de 2021. 150 milhões de déficit. Eu falei isso inclusive na ceia, a gente estava acumulando cerca de 10 milhões de reais de déficit por mês, porque foi o dinheiro que foi tirado do orçamento da Comurg com a assinatura daquele contrato. Mas essa era uma realidade que já foi superada. Nós estamos agora já com a vigência de um novo contrato, é o contrato 095 de 2023, que foi assinado com a Prefeitura de Goiânia. E eu reforço aqui, Fred, Fernanda, que esse contrato foi assinado baseado no manual do TCM. Então, o que preconiza o TCM, que é lá nós nos basearmos pelas tabelas oficiais, Sinap e Goinfra, nós utilizamos essas tabelas e os valores que estão no contrato são valores que são valores legais e que foram atribuídos aos itens que nós executamos hoje. Então essa realidade de agora em diante, nós estancamos a sangria, ou seja, nós não teremos mais déficit
e vamos trabalhar aí para equalizar as contas. Nós temos débitos fiscais aí da ordem de mais de R$1 bilhão que nós estamos trabalhando nisso também. Por que a Comurg custa tão caro? Na verdade, o serviço de limpeza urbana, e eu sou um defensor que a Comurg, ela não tinha que fazer serviço de limpeza urbana. A Comurg, o próprio nome diz, é a Companhia de Urbanização de Goiânia. Ela foi criada para urbanizar, ela foi criada para embelezar a cidade. Não é a primeira vez que Goiânia enfrenta uma crise do lixo. Em 1995 nós tivemos uma crise drástica também do lixo em Goiânia, muito pesada. Eu vi matérias de jornais que as pessoas andavam chutando lixo no meio da rua, principalmente ali na Avenida Goiás. E com o passar do tempo, o ex-prefeito, nosso grande Iris Rezende, ele entendeu que a Comurg poderia fazer a coleta para não ficarmos aí presos às empresas daquela época. Então decidiu-se naquela época por romper o contrato, salvo engano, com a empresa que chamava Interpra, e aí passou a coleta de lixo para a Comurg. Aí a Comurg teve que se estruturar para fazer a coleta de lixo, que ela não era preparada para isso. Então houve aí concurso para coletor de lixo, houve concurso para motorista de caminhão compactador, enfim, ela teve que se estruturar para isso. Mas imagina você, um coletor coletando por 10 anos seguidos, correndo atrás de um caminhão. É pesado. E aí o servidor público, ele tem estabilidade, né? Numa empresa privada, por exemplo, a empresa usa esse servidor em uma outra área, ele vai lá e contrata outro, ou ele pode demitir. Na Comurg nós não podemos demitir. Então você imagina uma pessoa que por 10 anos corre atrás de um caminhão, ela não vai prestar mais o mesmo serviço depois desses 10 anos. Ele tem dificuldade. Eu tô pensando na máquina, eu tô pensando no caminhão. O caminhão tem uma vida útil de 50 anos, né? Foi o que o senhor falou. Não. O caminhão tem uma vida útil de 24 meses. 24 meses. 2 anos. 24 meses. 2 anos. 2 anos. O servidor, a gente pensar muito mesmo, 10 anos correndo Fernando, atrás do caminhão. Eu penso muito, e esses servidores nossos são guerreiros. Imagina você, uma pessoa que já está concursada aí há 10 anos correndo atrás de um caminhão de resíduos. É complicado. Então, eu fui das pessoas que sugeriram ao prefeito Rogério que terceirizasse o serviço de limpeza urbana e que deixasse a Comurg fazer a parte de urbanização de novo, para Goiânia voltar a ser a cidade das flores, para Goiânia voltar a ser a cidade bonita. Mas para a Comurg ficar plantando e cuidando de praças, tem que reduzir o orçamento também, porque aí não faz sentido. Claro. Tem que reduzir, né? Quando o serviço que eu perder vai ser reduzido o orçamento que era destinado para aquele serviço. Eu tenho um contrato lá com 32 itens. Se eu tirar 15 itens, esses 15 itens vão sair, o orçamento desses 15 itens também vai sair do contrato. É essa que vai ser a redução. E aí, nós conversamos com o prefeito, eu tenho déficit de servidores hoje. Então, nós podemos aí usar esses servidores em outras áreas da empresa e que a gente não desgaste mais ainda a saúde, que a gente não acaba, vamos dizer assim, o goianês, a gente aperte esse servidor para ele fazer um serviço que a natureza, o físico do ser humano já foi desgastado. Então, a gente também tem que pensar no ser humano. Presidente, a gente percebe com o tempo que vira e mexe a Comurg acaba enfrentando dificuldades como essa. Agora a prefeitura abriu a licitação para 50 caminhões. Esses 50 caminhões, eles são suficientes para a situação de Goiânia, mesmo que novos? Fred, nós temos 46 circuitos diários e 42 circuitos noturnos. Para nós termos os 50 caminhões, os 46 circuitos em dia, nós precisamos de no mínimo 50 caminhões, né? São caminhões novos, e aí eu já imagino que quem participar da licitação já vai fazer isso tudo que eu disse aqui, principalmente como é privado, ele vai planejar a aquisição de novos equipamentos quando acabar a vida útil desses caminhões, ele vai planejar uma manutenção preventiva desses equipamentos, ter caminhões reservas com a reserva técnica. Então esses caminhões são sim suficientes para fazer a coleta de resíduos, que é hoje o que nós precisamos. Nós precisamos, na verdade, de 46 caminhões. Se estão licitando 50, é porque aí já estão contando com uma reserva técnica. O presidente, é quase que a Comurg se declarando inapta ao serviço, incapaz de dar continuidade a esse serviço? É mais ou menos isso? Na verdade é o seguinte, a Comurg, ela fez esse serviço por muitos anos. A Comurg segurou a coleta de resíduos por muitos anos. Quando a gente fala de crise de lixo, parece que a crise de lixo foi só em Goiânia, parece que só Goiânia teve problema. Nós acompanhamos uma crise de lixo muito grande na Europa, na Itália, principalmente em Roma, em países europeus,
que foram acometidos pela crise do resíduo. O resíduo é um assunto sério, é um assunto delicado. O prefeito Rogério me pediu, Fred, que eu fosse em Portugal para nós buscarmos tecnologias, meios de beneficiamento do resíduo, para que trouxéssemos isso para Goiânia, para numa nova realidade. Ninguém nunca enfrentou a coleta como o prefeito Rogério Cruz tem enfrentado, nunca. Eu estou na empresa há 15 anos, o que foi feito foi o paliativo. E o prefeito Rogério Cruz nos disse que paliativo não é com ele, que ele quer resolver o problema, e pelo que eu vi do novo edital aí, eu tenho certeza que esse problema da limpeza urbana a partir de agora será resolvido, assim como foi resolvido em outras capitais do Brasil. Talvez o erro então tenha sido deixar chegar ao ponto que deixou chegar, né? Foi um desgaste enorme. Fernanda, para a imagem do próprio prefeito, para a sua imagem. Mas na verdade aí é que está o problema. Para a gente ter resolvido o problema lá atrás e não ter chegado no ponto que chegou, a gente teria feito um paliativo e todos os anos nós veríamos o mesmo problema acontecendo. Nós precisamos planejar. Nós cortamos na carne, nós tomamos um remédio amargo, mas Goiânia não vai ver mais o problema da crise do lixo como foi feito agora, como foi visto agora. Não vai ver. Não vai ver porque o prefeito assumiu essa responsabilidade. Por um planejamento que foi feito, é isso? Nossa, nós envolvemos aí TCM, que o TCM também participou, esse edital que foi lançado agora foi levado ao TCM por várias vezes para saber se estava adequado, porque o objetivo não era lançar um edital que quando fosse lançado, esse edital sofresse impugnações e aí nós paralisássemos o processo de novo. Nós pegamos uma equipe muito técnica da CEIFRA, uma equipe técnica da Comurg, equipe técnica da AMA, que também licencia o aterro sanitário. Então foi um envolvimento muito grande da gestão para nós chegarmos nesse ponto que nós estamos hoje na busca de soluções para resolver o problema do resíduo em Goiânia. Nós já temos pergunta dos ouvintes, Fred? Tem alguns ouvintes perguntando aqui, inclusive nós temos aqui a participação de um ouvinte nosso que diz o seguinte, é o Benjamin: Fred, 24 meses, se o veículo fizer as manutenções corretas no tempo certo, ele dura muito mais tempo do que isso. Não seria essa situação ou falta de competência? A pergunta do nosso ouvinte Benjamin Teodoro, do Jardim Novo Mundo. O ouvinte tem razão em parte do que ele disse. Se houvesse uma manutenção preventiva desses equipamentos, eles durariam uns 24 meses, né? Nós temos um manual do TCM, foram vários estudos que foram feitos e não é só aqui para Goiás não, é para todo o Brasil. Os equipamentos que trabalham 24 horas, como os equipamentos da coleta de resíduos, são muito exigidos, né? São muito exigidos, trabalham com sobrecargas, com serviço severo. Pra você ter uma ideia, Fred, nesses dias que nós tivemos essa crise aí, o motorista chegava na garagem, descia do caminhão, nem desligava o caminhão, já subia outro motorista no caminhão e ele já saía pro trecho. Então, o manual do TCM diz que esses caminhões que trabalham nessas condições, ele tem uma vida útil de 24 meses fazendo as manutenções preventivas. Quando as manutenções preventivas não são feitas, essa vida útil acaba reduzindo. Nós temos que fazer um intervalo agora para ir para São Paulo com o repórter Bandeirantes, mas eu já quero deixar um assunto aqui no ar, para a gente abordar na volta e eu vou ser direta com o senhor. Vamos falar sobre o fato da Comurg ser historicamente um cabide de empregos. Eu quero que o senhor guarde a resposta para a volta, assim que a gente voltar do nosso repórter Bandeirantes, né, Fred? Inclusive, os nossos ouvintes podem continuar participando conosco no 998476110. Você pode mandar seu questionamento, a sua pergunta. Depois que nós voltarmos do repórter Bandeirantes, você pode participar conosco aqui. Já temos algumas pessoas participando. São 9h52. Nós voltamos aqui, né, com vocês que estão nos acompanhando hoje, recebendo o presidente da Comurg, Alisson Borges, está conosco aqui respondendo os questionamentos dos nossos ouvintes. E nós temos a pergunta aí, Luther, de um ouvinte que já está conosco, Fernando. Peraí, deixa eu retomar a minha. Segura aí, deixa eu retomar a minha. E pronto para responder. Então, capciosa a pergunta, né? Então, a Comurg historicamente é tida como um cabide de empregos, né? A gente entende e a gente visualiza a Comurg loteada. Ali, ó, isso aqui é do vereador tal, isso aqui principalmente é do fulano, vereadores. Exatamente. Então, isso não onera demais os custos da Comurg e falta dinheiro para o que realmente precisa, por exemplo, para esses caminhões, para troca de equipamentos? Tá, vamos lá. A Comurg historicamente acumulou, sim, a ideia de que... Na ideia não, já houve esse problema, sim, na Comurg, de ingerência política, vamos dizer assim, de interferência política dentro da empresa, e aí pode ser o motivo que motivou a empresa a ter chegado a esse ponto, de os gestores não ter força para fazer a gestão que precisava ser feita. A Comurg já chegou a ter mais de 2.000 servidores comissionados.
É mesmo? Há muito tempo atrás. Hoje são quantos? Hoje são cerca de 370 cargos comissionados. Que ainda é muito. Mas a lei me permite ter até 700 cargos comissionados e nós temos aí cerca de 370 e eu vou te explicar por quê. A Comurg precisa de mão de obra qualificada. A Comurg precisa de ter planejamento. A Comurg precisa de ter controle e isso não havia na empresa. A lei nos exige que nós criemos o departamento de compliance. Foi criado o compliance. Nós precisamos estruturar o compliance com pessoas qualificadas, com pessoas que trabalham com advogados, enfim, com contadores. Nós precisamos estruturar o nosso controle interno justamente para justificar a independência da Comurg em relação à administração direta. Existe um julgado, né? Será julgado no TCM um processo que visa decretar se a Comurg é ou não é independente da administração direta. Então, para isso, nós precisamos ter a nossa própria comissão de licitação, que antigamente era feita pela administração direta. O nosso controle interno, antigamente era feito pela administração direta. Na Comurg, Fred, não existia uma diretoria de planejamento. Como que uma empresa desse porte, do porte da Comurg, não tem uma diretoria de planejamento? Né? Então nós estruturamos a empresa. Pra você ter uma ideia, não existia uma diretoria especializada em destinação final de resíduos que faz a gestão do aterro sanitário. Nós temos hoje uma mestre no aterro sanitário fazendo a gestão dos resíduos, competentíssima. Então nós fizemos uma capacitação, uma qualificação dos nossos servidores, inclusive capacitamos alguns, nós temos algumas parcerias. Perdão, lhe cortar. No meio desses 300, qual que é a participação do quadro de vereadores? Porque a gente continua, mesmo tendo 300, nós continuamos inclusive recebendo muitas informações de que a maioria são indicados por vereadores. Não, é um equívoco também. Tem sim, eu também aqui não sou hipócrita. Não sou hipócrita, né? Nós temos indicações e uma outra situação que não existia na empresa, o Fred. Antigamente você indicava a Mariazinha para mim, chegava lá e falava assim: ô presidente, eu preciso que a Mariazinha trabalhe aqui. Não, eu vou contratar a Mariazinha para te ajudar. Não é assim mais. Hoje é assim, Alisson, eu preciso que a Mariazinha trabalhe na Comurg. Ela vai passar pelo nosso departamento de RH, o RH vai fazer uma avaliação do currículo dela e se nós estivermos precisando da Mariazinha em algum lugar da empresa, a Mariazinha vai ser contratada. Que é o correto. Se nós não estivermos precisando da Mariazinha naquele momento, a Mariazinha vai aguardar, ela vai esperar até surgir uma vaga para que ela possa ingressar na empresa. Nós fazemos uma avaliação dos servidores hoje, nós temos os currículos, nós exigimos currículos hoje dos servidores. Então, assim, os comissionados que existem na empresa são para manutenção da qualidade dos serviços e para melhoria do serviço. Pra você ter uma ideia, nós criamos uma sala de integração, uma sala de situação na empresa. Hoje eu tenho, Fred, na minha sala, como esse monitor que vocês têm aqui no alto, na minha sala, eu tenho hoje acesso a todas as solicitações da população de Goiânia à Comurg, de serviços mais variados que nós prestamos. Eu consigo hoje, Fernanda, não ser mais reativo. Eu não sou mais reativo. Eu consigo antecipar. Só para não ser muito prolixo e ficar enrolando, a Comurg hoje tem, por exemplo, uma solicitação de serviço na região noroeste. Então, todas as demandas da região noroeste vai criando um mapa de calor no meu monitor e eu vou chamar o meu diretor de limpeza urbana e falar: Alzírio, tem uma solicitação muito grande na região noroeste de coleta de RCC. Então, faça uma força-tarefa na região noroeste para RCC. Nos outros bairros já não é o RCC, é pintura de meio-fio. Chega para mim lâmpada, eu passo para ser infra, é poda de galho, nós já determinamos o serviço. Esse mapa de calor explodiu uns 15 dias atrás. Então. Explodiu. Eu imagino. Fernanda, deixa eu... O Luiz, né? O Luiz, porque o nosso tempo está estourando e o Luiz fez a pergunta, eu não posso deixar de colocar a pergunta do Luiz aqui. Vamos lá. Bom dia, Fred. Bom dia, Fernanda. Meu nome é Luiz, morador do Residencial Itaipu. Eu queria perguntar para o presidente da Comurg por que eles pedem a gente para pôr os lixos nas lixeiras e os coletores vêm e colocam no chão e os cachorros rasgam tudo e eles não pegam o lixo direito do chão. Tinha como ele me informar por que eles fazem isso? Pergunta importante. Tem como explicar, mas nós já estamos trabalhando para que isso não aconteça mais. Nós já sentamos com a diretoria de logística e diretoria de limpeza urbana para tentar resolver isso. Qual que é a justificativa? É o seguinte: nós trabalhamos com 3 coletores em cada caminhão. Um desses 3 coletores, ele desce dos caminhões e vai fazendo, pelo circuito onde o caminhão vai passar, eles chamam de bandeira ou bandeiramento. Então ele pega na rua toda, ele
elege um lugar ali, coloca todo aquele resíduo ali para ficar mais fácil, mais rápido e mais ágil a coleta quando o caminhão passar. Então é essa a justificativa que nós temos, mas nós também já estamos trabalhando para mudar isso, para desmistificar isso, para que isso não aconteça mais. Bom, o nosso tempo estourou, infelizmente, mas foi muito boa a participação do nosso presidente aqui da Comurg, Alisson Borges, conosco. Presidente, muito obrigado. E os nossos microfones estão sempre abertos, sempre que possível. A gente sabe que a agenda é um pouco apertada, mas eu faço questão do senhor aqui para a gente trazer esses esclarecimentos, como é que está a situação da empresa. Fred, a você e a Fernanda, a todos que nos ouvem, eu agradeço o momento, a oportunidade, estou à disposição de vocês. Nesses últimos dias aí nós tivemos aí esses percalços que nós todos acompanhamos, mas estamos aí à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer esclarecimentos de vocês. Nos chamou, nós estaremos aqui. Peço desculpas pelo atraso, mas como disse a você, é muito dinâmica a minha agenda, tive um contratempo, mas virei sempre que vocês chamarem. Ninguém percebeu, viu, presidente? Ninguém, eu e o Fred enrolamos aqui, que foi uma beleza. Muito obrigada pelo diálogo aberto, pela franqueza, espaço sempre aberto. Muito obrigada, e a gente vai se despedindo aqui também, né, Fred? Exatamente, até peço desculpa aos nossos ouvintes, tem muitas perguntas, mas eu tenho uma questão de tempo que ela é rigorosa, eu preciso entregar o jornal pro próximo jornal e eu não posso ficar aqui. Tá batendo ali na porta. Tá batendo na porta, então a gente vai ficar pra próxima. Presidente, só uma última coisa, resolve o negócio do Andrezinho lá, presidente. Pode ter certeza, nossa, nós vamos avaliar com carinho lá o Andrezinho. Pedido no ar. Bom, em nome do Andrezinho, eu agradeço todos os servidores da Comurg pelo apoio. Aê, show de bola. E nós mandamos um abraço também a todos os servidores aí que precisam ser respeitados sempre. Uma galera que eu tenho uma admiração muito grande. Com Toda certeza. vez que eu encontro, eu pago a coca e tomo junto. 9, 10, meu Deus! Passou o tempo, tchau, Fernanda. Tchau, um ótimo feriado.